A abertura ela já foi muito bem colocada, os agradecimentos devidos, né? Sempre a gente fala Deus acima de tudo, Jesus Cristo, nosso maior exemplo, e a dona da nossa casa, Maria de Nazaré, que tanto nos ampara e nos auxilia ao longo dos nossos dias, em todos os momentos das aflições, que siga assim e nos cubra sempre com seu manto sagrado. Eu sempre recorro a Maria em todos os momentos, e todo dia a gente lembra com muita devoção. Interessante, conversando com o Paulo, que a espiritualidade nos usa durante todo o período para que a gente possa dar sequência ao trabalho, né? Às vezes a gente fica perdido. Poxa, o que eu vou falar? Tem que ver alguma coisa. A gente espera. Não. Deus proverá. E sempre provém, né? É só ter fé, acreditar que a gente sempre recebe. E muito interessante que a fala do Zé com a leitura do Evangelho, onde fala do esquecimento do passado, na realidade para a gente é uma grande providência divina, né? Isso aí não é nada para dificultar a nossa tarefa. Ao contrário, é para que a gente não se atrapalhe, não se distancie do que a gente veio fazer aqui. Se nós temos essa possibilidade de não lembrar do passado, certamente é porque isso, na maioria das vezes, iria nos atrapalhar. Então que a gente agradeça por essa possibilidade e que com essa informação a gente siga adiante. Que a gente tenha, nessa base também, a intenção de sempre fazer o bem. E eu vou pegar só um trechinho aqui onde fala no capítulo 13 que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Que a gente possa esquecer. Vamos pegar essa ideia do esquecimento para que a gente possa fazer isso esquecendo o que aconteceu na nossa doação. Sem esperar que a gente vai receber alguma coisa em troca. Mas a gente tem a certeza que com essa ação a gente sempre é lembrado. Nem que seja por uma oração no futuro, mas a gente sempre é lembrado. E olha só o que diz aqui, no item 1. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Isso está em São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Ensinamentos que seriam até desnecessários, mas para que a gente possa reforçar. Que às vezes um ensinamento, se ele não foi muito bem assimilado por outro pode ter sido suficiente. Mas a gente fala justamente para que a gente possa ter isso internalizado. Para que a gente tenha a certeza de que o que eu faço com uma mão, eu não preciso que a outra saiba. Isso quer dizer o seguinte, que o meu perdão, por exemplo, tem que ser verdadeiro e que eu aproveite o ensinamento que foi colocado anteriormente, esquecer essas ofensas do passado. Será que se eu tivesse lembrança desse esquecimento, dessas ofensas passadas, eu teria condições de dar continuidade à minha vida de uma maneira que fosse me levar a um crescimento? Sinceramente, eu acredito que é muito difícil, né? Dependendo daquilo que a gente for ofendido, se nós não estivermos bem amparados destes ensinamentos, se nós não estivermos seguros de tudo aquilo que a gente ouve e que a gente internaliza, pode ser que a gente fraqueje. Mas é esse ensinamento que Jesus Cristo nos oferece todos os dias para que a gente possa dar o testemunho
de sermos dignos de sermos chamados de cristãos. É nessa hora que a gente se vale do ensinamento e toca adiante. É nessa hora que a gente às vezes recebe um xingamento, mas a gente assimila e pensa: o irmão está precisando de uma oração, está precisando de uma luz. Às vezes ele encontrou em mim uma maneira de descarregar que eu possa ajudá-lo, fazendo uma oração por ele, fazendo com que eu não receba aquilo e não transmita devolvendo alguma coisa que seja de ruim. Pega o interessante no término da palavra do Zé, onde ele foi, que a gente possa mentalizar e orar por aqueles que estão necessitados, por exemplo, num hospital nesse momento. Que a gente possa elevar nosso pensamento e mandar energias positivas para aqueles que estão neste momento em um presídio, que estejam encarcerados. Eles estão precisando do nosso apoio e não da nossa condenação posterior. Que a gente tenha condições de ajudá-lo. Muitas vezes não tiveram a possibilidade de refletir da mesma maneira como nós estamos aqui, tendo a possibilidade de encontrar a palavra do Evangelho, um estudo, uma leitura, uma explicação um pouco mais adiantada. Se não tiveram essa possibilidade até agora, que Deus dê novas possibilidades e que a gente aceite isso, e principalmente aqueles que ainda não despertaram para isso, que possa despertar. Para o próprio bem, para o bem dos seus familiares, enfim, para o bem da humanidade. A gente está precisando disso. Despertar para um bem maior. Mas se eu ainda não aprendi, se eu ainda não despertei para aquilo que seja básico, eu não estou preparado para enfrentar algumas coisas um pouco mais complicadas para frente. Se eu ainda tenho que melhorar na condição para perdoar, se eu preciso melhorar na condição de ter um pouco mais de paciência, se eu preciso melhorar para ser um pouco mais otimista, para que eu tenha um pouco mais de fé, eu tenho que me melhorar para que eu possa dar um passo seguinte. E Deus concede isso para nós a todo momento. Na maioria das vezes, precisa é que a gente tome uma postura diferente. É que a gente possa entender que tudo aquilo que passou, eu posso superar. Se valer de todas essas providências divinas para que eu possa seguir adiante. Estávamos conversando até pouco tempo ali. Chico Xavier. Quantas obras, até a que eu vou mencionar daqui a pouco, que vinha de luz, quantas obras, quantos ensinamentos nos deixou. Será que falta material para que a gente possa tomar um caminho diferente? Ou falta um pouco de atitude, né? Será que o que já foi discutido, apresentado, falado, é pouco? Ou agora falta que a gente se comporte de uma maneira diferente para seguir adiante? Será que está precisando vir outro na condição de Jesus para que a gente se convença de que realmente esse é o caminho, a verdade e a vida? A gente tem que fazer uma reflexão, né? Interessante, um outro exemplo que eu tive nessa semana. A propósito, quem é a Rosângela aqui? Ah, que beleza! Você mandou uma mensagem para a gente que vai valer. Todos leram a mensagem que a Rosângela encaminhou? Que fala sobre a família? Quem não viu, então, quem não leu, eu vou então apresentar aqui, porque é uma mensagem fabulosa. Na realidade, todas as mensagens que aparecem ali no grupo, na Casa Maria de Nazaré, sempre tem muito a nos acrescentar. Mas essa em particular me tocou. Por quê? Fala da família. Todos nós que temos família, então, de certa forma, ela nos atinge. Mas fala, às vezes, de um detalhe que a gente não presta atenção quando a gente está em família. E olha só o exemplo que ela
que ela colocou para nossa reflexão. E ela já começa falando assim, o significado da palavra família. Lembra dessa? Bonita, né? Vamos lá. Olha só. Tropecei em um estranho que passava e lhe pedi perdão. Ele respondeu, desculpe-me, por favor, também não a vi. Fomos muito educados, seguimos nosso caminho e nos despedimos. Legal. O homem esbarrou na mulher e houve uma troca ali de gentileza. Mais tarde, eu estava cozinhando e meu filho estava muito perto de mim. Ao me virar, quase esbarro nele. Quase. Imediatamente gritei com ele. Ele se retirou sentido, sem que eu notasse quão dura que lhe falei. Então, só para continuar aqui, despertar um pouquinho, anteriormente houve um esbarrão com um terceiro, um qualquer, houve uma troca de gentileza, e aqui com o próprio filho não houve a mesma consideração. Mas tudo bem, tudo é ensinamento, né? Ao me deitar, Deus me disse suavemente, você tratou a um estranho de forma cortês, mas destratou o filho que você ama. Vá à cozinha e irá encontrar umas flores no chão perto da porta. São as flores que ele cortou e te trouxe. Rosa, amarela e azul. Estava calado para te entregar, para fazer uma surpresa, e você não viu as lágrimas que chegaram aos seus olhos. Me senti miserável e comecei a chorar. Isso a mãe falou. Suavemente me aproximei de sua cama e lhe disse, acorde, querido, acorde. Estas são as flores que você cortou para mim? Ele sorriu e disse, eu as encontrei junto de uma árvore e as cortei, porque são bonitas como você, em especial a azul. Filho, sinto muito pelo que disse hoje. Não devia gritar com você. Ele respondeu, está bem, mamãe, te amo de todas as formas. Eu também te amo e adorei as flores, especialmente a azul. Entenda que se você morrer amanhã, em questão de dias, a empresa onde você trabalha cobrirá o seu lugar. Porém, a família que deixamos sentirá a perda pelo resto da vida. Pense neles, porque geralmente nos entregamos mais ao trabalho que à nossa família. Será que não é uma inversão pouco inteligente das nossas ações? E aqui ele acrescenta, você sabe o significado de família em inglês? Em inglês é family, onde soletrando tem o F de father, papai, o A de and, que é e M, que é mother, mamãe. E I de eu, o L de os, amo com o final do Y. Então, family significa papai e mamãe, eu os amo. E aqui ele pede para compartilhar a mensagem, para que a gente possa desfrutar disso ao longo da vida. Então, um exemplo simples, que muitas vezes acontece durante o dia com a gente. Às vezes em casa, é certo que em casa a gente sempre tem muitos cuidados, faz um café, faz um almoço, o jantar, cobre o filho com toda a ternura, muitas vezes, mas às vezes um momento pode quebrar essa rotina e trazer consequências até muito sérias. Então, se com um estranho, se alguém fora, a gente tem essa preocupação de ter um tratamento cortês, de ser educado, não criar problemas, o que dirá em casa? Afinal de contas, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nesse sentido, a gente sempre relata. Quem é que está mais próximo da gente? A nossa família. E essa família veio o quê? Para que a gente possa resgatar tudo aquilo que fizemos em vidas passadas, esquecendo esse passado que já foi dito aqui, e melhorarmos em conjunto. São oportunidades que Deus nos dá para que a gente possa melhorar. E que a gente se agarre nisso. Que aqueles vícios que a gente tenha, que a gente possa melhorar. Que a gente possa aproveitar esse gancho de esquecer esse passado, que pode ter sido até ontem, né, Zé?
sem precisar da vida anterior, esquecer esse passado, que alguma coisa eu tenho que sempre melhorar, que todos nós temos o que melhorar. Afinal de contas, nós estamos no mundo de expiação e provas, e a gente tem que passar por essa prova. A gente tem que se conscientizar de que eu posso fazer melhor, esquecer isso e nos tornarmos melhor. E principalmente com aqueles que nós recebemos, que nós nos comprometemos, aceitamos em conjunto com todos eles, para vivermos melhor. Para que a gente possa ter essa vida, uma condição de evolução ao longo. E que numa outra a gente venha numa condição melhor, inclusive em família. Como foi dito anteriormente, sempre está junto, né, Zé? Numa vez a gente vem como pai, outro como filho, no outro a gente é mãe, no outro a gente é filha, no outro a gente tem um trabalho um pouco diferente, mas a gente não está longe dos que a gente tem, esses como familiares hoje. Já falei isso até outras vezes aqui. Principalmente quando acontece, às vezes é mais pela rebeldia dos mais novos, dos adolescentes. Eu não queria você como pai, não queria você como mãe. Deus me castigou nesse sentido. E equivocadamente também acontece, né? No momento de fúria, no momento de destempero, o pai ou a mãe também falam, eu não sei por que você quer meu filho, não pedi, estou sofrendo com isso. Mas sinceramente, se soubesse, e graças a Deus há essa possibilidade desse esquecimento, iria ver que muitas vezes pediu foi, pelo amor de Deus, implorou para ter aquele como filho, implorou e aceitando aquele como pai, para resgatar essas dificuldades, essas deficiências e essa possibilidade de evolução. Que a gente tenha isso em mente, que não é à toa que a gente tem a nossa família, não é à toa que eu tenho a minha mulher comigo, não é à toa que eu tenho esses filhos que a gente está seguindo a vida adiante. Se eu não lembro, e graças a Deus eu não lembro, porque pode ser que a gente lembre de algumas coisas que a gente fez, que a gente pode se sentir muito arrependido. Pode ser que a gente se sinta até humilhado nessa vida, se lembrarmos de alguma coisa. Se Deus nos concedeu a misericórdia de não lembrarmos, que a gente toque a vida com aquele que receba aqui com um bom grado e vamos para frente. Cuidando dos nossos filhos, respeitando-os. Se somos filhos, que a gente possa respeitar a nossa mãe. Que a gente tenha condições de perdoar. Se eu ainda não estou preparado para isso, que eu melhore a cada dia. Que amanhã eu esteja numa condição melhor. Fazer o bem sem ostentação. Isso aqui está no capítulo 13, onde fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E nesse sentido, aproveitando, já que tocamos num assunto que eu acho muito importante, família. E o que é a família sem o perdão? O que é a família sem a gente ter fé que a gente vai melhorar? E a rigor, quando a gente fala em perdão, quando a gente fala em paciência, precisamos ter paciência nos nossos tratos ali familiares? Direto. A gente precisa ter a consideração, conciliar na maioria das vezes, renunciar. Existe renúncia num relacionamento? Na maioria das vezes só vai adiante se houver renúncia, né? Às vezes eu renuncio a alguma coisa para um bem maior. Eu abro mão de alguma coisa para fazer uma concessão para o outro. Porque em alguns momentos fica um impasse. Eu não aceito isso. O outro, eu também não abro mão. Estabeleceu um impasse. E aí? Alguém vai ter que ceder. Então não é legal quando se chega num consenso. Não é bom quando um cede um pouco, mas o outro também torna-se um pouco mais tolerante. E aí tem a habilidade para resolver uma questão como essa. Porque às vezes um copinho de água, uma balinha que cai e quebra, pode ser um estopim para uma discussão sem limite. E alguma coisa que não se resolve definitivamente, pode vir martelando, né? Amanhã, depois de amanhã.
Passa um tempo e aquilo não se resolveu, às vezes não se restabelece o que tinha antes. E está faltando o que, Zé? Na maioria das vezes, numa situação como essa. Aí foi exato, porque é justamente o título aqui. Com amor. E com amor? É mais fácil? Se nós tivermos amor para com o filho, mesmo sabendo que naquele momento ele errou, a gente corrige usando do amor. Mesmo tendo notícias de algo que foi feito, e hoje se a gente liga a televisão, nós temos diversos exemplos do mal feito, mas se nós tivermos amor, talvez a nossa interpretação seja um pouco diferente. E se por acaso ficar difícil colocar amor para aquele que a gente não conhece, vamos então substituir aquele como se fosse alguém que eu conhecesse. Alguém que eu tivesse muito amor. Será que eu teria a mesma intensidade para falar? A mesma intensidade para desejar alguma coisa? Então, se a gente coloca com amor, já é diferente. Por exemplo, qual a diferença que tem José fazer um suco de laranja, eu fazer um suco de laranja, o Paulo fazer um suco de laranja, ou qualquer um fazer um suco de laranja? A laranja é a mesma, pode ser a água, tudo direitinho, o açúcar se colocar ou não, vai do gosto de cada um, mas o amor empregado ali tem diferença. Como eu fiz, e por que a gente adora a comida da cantina? Muitas vezes está sendo feito por alguém que está rezando, está cantando as músicas que estão rolando por aqui, está sendo influenciado por todos os espíritos que vêm aqui nos ajudar, tal qual na hora do passe. O que tem de diferente? Se alguém falar o seguinte, o que é melhor, um arroz com feijão ou um estrogonofe? Muitas pessoas falam, não, um estrogonofe. Aí tá bom, um arroz de feijão da tua mãe ou um estrogonofe? Opa! Não, aí o arroz de feijão... Mas por quê? Porque a mamãe faz com amor. E vai falar isso. Então, qual é a diferença? A diferença é com amor. Né? Então, que a gente coloque este amor nas nossas ações. E, por exemplo, olha só o texto é bem pequenininho, mas eu acho que ele é profundo. Porque tudo que fala com amor, afinal de contas, a nossa doutrina não é de amor? Como é que ela começa falando, Zé? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. E o próximo está falando, e amar o próximo como a ti mesmo. Então é com amor, não é isso? E sobre tudo isto, reveste-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Quem disse foi Paulo. Está em Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Ele segue. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Muitas vezes a gente precisa tomar uma postura diferente para conseguirmos alguma coisa adiante. E na maioria das vezes falta coragem de começar. Não é isso, Zé? Muitas vezes falta coragem para dar o primeiro passo. Afinal de contas, para subir até o Cristo Redentor, se você olhar para a escadaria, você desanima. Mas se eu tiver a coragem de subir degrau a degrau, eu chego lá. Então, falta muitas vezes a coragem. Nenhum dispensará as armaduras da fé, o que foi pedido, que a gente sabia que iria estar aqui também, né? Fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. Às vezes eu não estou vendo uma luz no fim do túnel, mas se eu tiver fé, eu vou conseguir passar por isso aqui, eu vou resistir um pouco mais e eu vou conseguir passar, a gente vai. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. E por quê? Na maioria das vezes a gente tem que passar por situações complicadas. Da mesma forma que um ferro, né, Zé? Às vezes tem que passar pelo fogo para que ele se torne mais resistente, para que ele possa ser melhor aproveitado no futuro. É isso que a gente está passando aqui. Porque eu também não servi,
Mas não se chega a general se você não passou por outras patentes anteriores. Se você não passou por algumas provações anteriores, o cara não chega a general. Então aqui da mesma forma, se a gente almeja a evolução um pouco mais para frente, nós devemos passar por esse mundo onde nós estamos de expiação e provas. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária. No capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. O finalzinho aqui acho que dá uma medida interessante. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Se eu tiver o amor em mim, não só para a minha atividade diária com a minha família, eu também vou estender isso no lugar onde eu executo o meu trabalho, no lugar onde eu tenho a convivência, tal qual aqui no centro. Mas diante de algumas notícias que a gente tem, por exemplo, na televisão, se eu tenho o amor em mim, eu vou ter condições de analisar uma situação e antes de julgar ou condenar, eu possa mandar uma energia positiva para aquele ou para aquela situação. Agora, é muito comum, infelizmente, a gente ter notícia de policiais que são assassinados, principalmente no Rio de Janeiro. A situação desses nossos irmãos que estão no combate ao crime é muito difícil. Mas será que, diante de uma situação dessa, a gente vai torcer que quem fez aquilo seja preso e seja morto também? É isso que a gente deveria pensar como um cristão? Já que nós temos nossas leis aqui na terra, que seja feita a justiça. Vamos fazer assim. Porque a justiça de Deus a gente sabe, a gente tem certeza que isso vai acontecer. Não precisa do nosso escárnio, não precisa que a gente queira mais do que ele mereça. Mas vamos ajudar para que a gente não tenha uma notícia dessa amanhã? Que a gente possa vibrar positivamente para que o Rio de Janeiro tenha uma condição melhor. Que o povo que está ali tenha uma possibilidade de um amanhã melhor. E que a gente também não pense só lá, pense em outro país e que a gente pense na nossa cidade. Que às vezes a gente tem a possibilidade de um testemunho desse mais próximo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora na quarta ou quinta-feira. Eu estava viajando, eu e alguns colegas, e paramos para lanchar. Estávamos numa lanchonete, umas 8 horas mais ou menos da noite, quase escurecendo, estava escurecendo. E a gente nem viu, mas daqui a pouco quando a gente virou do lado assim, que a gente estava dentro da lanchonete, não ouvia quase nada do lado de fora, quando nós viramos, já tinha acontecido um acidente, onde um carro bateu, eu acho que bateu na moto, a moto já estava no chão, o rapaz também estava se levantando, e aí houve um papo ali. De imediato, a gente olha, já pensando, poxa, será que aconteceu alguma coisa? Né? Será que está precisando de alguma ajuda? Aí daqui a pouco um outro no carro já para, já vai lá socorrer, um tirar a moto do lugar. E aí daqui a pouco estava resolvendo o problema.
Felizmente, naquele momento, não precisou da nossa ajuda. Mas se nós tivéssemos, é aí que a gente dá o testemunho. Vamos lá, nem que seja para ajudar a tirar a moto da rua, para botar no canteiro, e eles terem condições de conversar melhor. Já que a gente viu que saiu andando, estava conversando, o outro também parou para ajudar, nós temos o direito de falar ao cara, também não presta atenção no sinal, às vezes estava no celular, bate no outro. É isso que a gente espera? Não. Se o fato aconteceu, seja lá o que for, se eu puder ajudar de alguma maneira, que eu ajude, mas que eu não vá para atrapalhar. Preste atenção, vê, posso ajudar? Não precisa. Se não precisa, está resolvido. Então eu não vou atrapalhar ninguém. Isso é agir com amor? Para uns falam, não. Não, então vamos fazer o seguinte, se fosse ali naquela situação, um irmão seu, um filho seu, você esperava o quê da gente que estava olhando? Não era no máximo isso? Ou você ia falar o seguinte, não presta atenção, bateu, vai querer até bater no cara? Aí não, né? Mas como aí não? Quer dizer que no outro, pode ser, quando é alguém que eu gosto, alguém que é próximo de mim, pode ser diferente? Não. Se a gente está falando em justiça divina, e isso é feito para todos, que a gente também se enquadre nessa situação e, no mínimo, a gente tenha a consideração de respeitar como uma pessoa qualquer. Porque ali, efetivamente, poderia ser um irmão, um esposo, uma esposa, um filho, qualquer um. Nós não estamos isentos de nada nessa vida. Tudo pode acontecer. Até para nós que aqui estamos ouvindo isso aqui, estamos refletindo, tendo a possibilidade de assimilar um pouco mais, mas que a gente internalize isso, porque às vezes a gente bota o pé para fora, acontece alguma coisa e a gente já estoura. Esquece até da mãe e do menino aqui que foi dito. Então é isso que a gente tem que procurar. Da mesma maneira que a gente tem já internalizado que ao acordar, eu faço uma oração, vou ao banheiro para fazer as minhas necessidades e escovar meus dentes, na hora que a gente for solicitado a demonstrar a nossa situação de cristão, que a gente exercita. E se por acaso a gente falhar, que na hora a gente restabeleça e fala, Senhor, desculpe por essa falha, mas que eu possa aprender dessa situação e não torná-la a fazer mais à frente. Porque afinal de contas, aqui nós estamos numa escola, a gente está aqui para aprender. Alguns já aprenderam o 2 mais 2, o 5 vezes 5, outros ainda estão no 1 a 1. Mas a rigor nós estamos aprendendo. Mas, a partir do momento que a classe toda assimilou o 10 mais 10, todo mundo está em condições para trilhar outros caminhos, né, Zé? Sair dessa escola e, quem sabe, ir para uma universidade. Sair desse mundo de expiação e provas e chegar no outro melhor, que a regeneração nos receba, né? E que a gente esteja preparado para isso, né, Zé? Por quê? Muitas vezes a gente reclama. Eu não tenho isso e não acontece isso. Puxa, comigo é muito difícil. Aí se a gente fizer uma reflexão, será que eu estou preparado para isso? E se de fato na hora que se apresentar a coisa, eu estou preparado para isso? Aí a gente vai colocar, será que eu estou preparado realmente para viver num outro mundo, onde eu vou ser muito mais exigido? Porque tem isso, né? Ao que muito foi dado, muito será cobrado. Será que eu estou preparado para receber essa cobrança? Fica de cada um. Se eu não tiver, vou procurar me melhorar. E se eu já tiver, eu ainda posso melhorar um pouco mais. Posso auxiliar aquele que está junto de mim. Então são essas considerações que nesse primeiro encontro, que agora de 2018, pelo menos de minha parte, né? Porque, né, Paulo, porque provável que no recesso já tenha tido ou outra atividade, que a gente possa pensar nisso, como nós falamos. Não tenho necessidade de lembrar do meu passado, principalmente de vidas passadas. Que eu aproveite esse meu passado mais recente de minha vida para que eu possa refletir o que eu posso melhorar. Qual foi a minha conduta? Será que eu fui correto nisso?
Será que eu estou agindo verdadeiramente como um bom pai, uma boa mãe? Enfim, como um cristão? É um ponto. Que eu não lembre de tudo isso que eu fiz de bom, né, Zé? Fala, não, eu sou uma pessoa boa por isso. Esqueça o que a mão esquerda deu, que nós falamos, e lembre que eu tenho uma mão direita que eu posso fazer diferente, que eu posso ainda ser melhor exigido por conta disso. Que os nossos familiares, que são, na realidade, os nossos grandes pilares, é na família que a gente recorre numa situação difícil. É para o irmão que eu posso contar no momento mais difícil, é com ele que eu conto. É na hora que eu estou fraquejando, um filho me puxa. Então a família, não fala que é a base da sociedade? E a gente acredita nisso? Sim, porque eu não sou um ser sozinho. Eu tenho a minha família. Se eu sozinho sou pouco forte, com a minha família eu já sou muito mais forte. Se a minha família, só lá de casa, é muito mais forte, se eu juntar com a família do meu irmão, da minha irmã, dos meus pais, nós somos muito mais fortes ainda. Então que a gente tenha a condição de que eu cresço se a minha família crescer. Eu evoluo junto com a minha família. Não é à toa que eu estou junto com eles. Não é à toa que a gente estamos de mãos dadas para seguir adiante. E se eu tiver a preocupação de, em todas essas ações, em casa ou fora dela, no momento de fraqueza ou quando eu estou numa situação um pouco mais forte, se em todas essas situações eu tiver em mente que com o amor eu estarei no caminho correto, ponto. Aí eu estou seguindo o caminho correto. Afinal de contas, músicas que falam de amor, milhares. Não é isso? Sem amor, eu nada seria. Então que a gente tenha isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Afinal de contas, a doutrina que a gente segue é uma doutrina de amor. Então, se a gente utilizar isso em todos os momentos da nossa vida, certamente a gente estará seguindo no caminho daquele que veio, que nos mostrou que é possível e seguir adiante. Ok?